A paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da EBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. O tema da lição deste domingo, lição 5 de adultos, é denominado Os Inimigos do Cristão. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. A verdade prática nos diz: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. O texto devocional desta quarta está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, capítulo 6, versículo 8. A epígrafe nos diz: a realidade bíblica da carne como inimiga da jornada. Assim está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos obreiros, professores, superintendentes, alunos e irmãos, no texto de Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, Paulo apresenta uma relação de algumas das obras perversas da carne. Podemos encontrar uma lista semelhante em Marcos capítulo 7, versículos 20 ao 23, Romanos capítulo 1, versículos 29 ao 32, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 ao 5. Esta lista em Gálatas, ela pode ser dividida em três categorias principais: os pecados sensuais, conforme versículos 19 e 21, a parte B; os pecados supersticiosos, versículo 20, a parte A; e os pecados sociais, conforme os versículos 20, a parte B, 21, a parte A. O texto em foco alude os pecados sensuais. Paulo começa falando sobre o adultério. Traduzido aqui por prostituição, é o sexo ilícito entre pessoas casadas. Quando o mesmo pecado é cometido entre pessoas solteiras, pode ser chamado de fornicação. A impureza é exatamente isso, uma imundícia da mente e do coração que contamina a pessoa. A pessoa contaminada vê impureza em tudo, conforme Tito, capítulo 1, versículo 15. A lascívia refere-se à devassidão, um apetite libertino e desavergonhado. Como é de conhecimento comum, esses pecados corriam soltos no Império Romano. O texto de Gálatas 6 e 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Embora Paulo refira-se ao mesmo contraste geral de carne e espírito, analisado no capítulo anterior, aqui ele modificou ligeiramente a ênfase pelo uso da metáfora da semeadura e colheita. Basicamente, ele está aludindo à colheita do tempo do fim, conforme relacionada com a semeadura vigente. Semear na carne significa viver pela carne, satisfazendo e cumprindo os desejos e tendências de modo não aprovado por Deus. Semelhante vida só pode ocasionar a colheita final de corrupção. Além de corrupção, a palavra grega pitorã significa ruína, destruição, desilusão, deterioração. Não haverá resultado de valor, somente perda total. Entretanto, a certeza da colheita não se aplica somente ao mal. É igualmente verdadeira acerca do bem. O homem que semeia no Espírito é aquele que satisfaz seus desejos e tendências vivendo no Espírito. Ele ceifará a colheita gloriosa da vida eterna. Portanto, meus irmãos, existe uma oposição intrínseca entre os desejos da carne e os do espírito.
A carne, simbolizando a natureza humana, em sua fraqueza e tendência ao pecado, é vista como um obstáculo na jornada espiritual do crente. Resumindo, Gálatas 5,19, as obras da carne são listadas e incluem atitudes e ações que distanciam o indivíduo da santidade e da vontade de Deus. Por outro lado, Gálatas 6,8 contrasta semear para a carne, que resulta em corrupção, como semear para o espírito, que resulta em vida eterna. Essa dualidade reflete a luta constante entre seguir os impulsos humanos naturais, que podem levar ao pecado, e buscar a orientação do Espírito Santo, que conduz à vida e paz. A mensagem é clara: para alcançar a vida eterna e a verdadeira liberdade em Cristo, é necessário renunciar às práticas da carne e viver segundo o Espírito. Deus abençoe a cada um dos irmãos, se aprofunde mais nesse tema, ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando domingo na IBD. Aumente o seu cabedal de conhecimento sobre os inimigos do cristão. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e sempre. Amém.